Nessa palavra. Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Tudo bem? Você pode fazer parte desse projeto. O Café com a Palavra não consiste só nesses vídeos. Nós temos a audição da Bíblia, onde nós estamos aí com dezenas de grupos em vários países diferentes, como Mianmar, como República Federativa do Congo, ouvindo a Bíblia nos seus próprios idiomas, sem contar outras dezenas de países, no Brasil vários grupos, e eles recebem porções da Bíblia num grupo, ouvindo no seu próprio idioma. Afeganistão, Egito, então tem muita coisa acontecendo. O projeto lá na África passou lá um ciclone e atrapalhou, encheu, entulhou o poço, mas nós estamos refazendo tudo e Deus está no controle, e lá as coisas têm andado assim, a passos largos, pessoas se convertendo, então tem muita coisa acontecendo. Então tem o Café com a Palavra, tem a audição da Bíblia, tem a África, e nós precisamos de parceiros. Se você quiser ser um parceiro, entre em contato com a gente aqui. Bom, olha só, quem não peca? Quem nunca pecou? Não é verdade? Ninguém é super-homem, eu nunca pequei, né? Pecamos sim, somos imperfeitos e pecamos. Eu estava lendo aqui na carta de João, ele diz assim, olha só, no capítulo, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso. Olha só que loucura. Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos nós pecamos, cara. Agora, qual que é o problema? O grande problema é como lidar com o pecado. Como lidar com isso? E aí é onde entram, pessoas não conseguem lidar com o pecado. Muitos se afastam de Deus, né? Não, eu não tenho mais, Deus não me ama mais, eu não quero mais nada com Deus, eu pequei, eu acho que eu não tenho mais jeito para mim. Outros camuflam, outros mentem, outros pensam até em suicídio. Não tem mais jeito para essa situação. O negócio mesmo é acabar com a minha vida e tal. Cara, o problema, o pecado é o problema, claro, mas se torna um pecado ainda maior não saber lidar com ele, porque o pecado pode nos levar à morte, a separação, a morte espiritual e também a morte física, mas também a espiritual, nossa separação de Deus, certo? Então, para um pouco, uma coisa tão grave, como lidar com isso? Como lidar com isso? E ele fala aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então para um pouquinho, tem saída para isso? Tem. Existe prazer em Deus que as pessoas pequem? Não. E não pode existir prazer em nós em pecar. Pecado tem que ser erro de percurso, um acidente de percurso, melhor dizendo. Aquele que crê que tem o Senhor, ele não vive na prática do pecado, não há prazer no pecado, correto? Pecado é um erro de percurso, é um acidente de percurso. Mas quando nós pecarmos, como lidar? Confessando. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, como lidar com o pecado? Confessando, fugindo dele, fugindo da aparência dele, certo? Lutando para não pecar. Mas se acontecer esse acidente, você não entra em desespero, você não pensa em suicídio, você não pensa em abandonar Deus, você não pensa em se afastar das pessoas, você não pensa em deixar na sua igreja, não. Vai para o seu quarto, vai para o seu cantinho, vai para onde você quiser, mas confesse o seu pecado a Deus, se arrependa dele, mude de direção.
Porque pecado confessado realmente de coração, é pecado perdoado. E Deus, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais deles. Ele lança no mar de esquecimento. E você aprendeu a lidar com o pecado? Então agora sim, eu posso pecar e correr. Não, não é isso. Você vai fugir do pecado, você vai evitar pecar, você vai lutar contra o pecado. Enquanto você estiver nessa carne. Mas se houver um acidente de você pecar, não se desespere. Arrependa-se. Tá? Arrependa-se. Arrependa-se hoje, depois de ver esse vídeo, daquilo que Deus trouxer ao seu coração, que é pecado. Arrependa-se. Essa é a solução para o pecado. O arrependimento, a conversão, a mudança de direção. Até o nosso próximo Café com Palavra.